Podemos começar? Desse jeito já estamos começando. Muito bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Persona Singular no ar, nós já estávamos conversando aqui. Não sei se ficou gravado. Ficou? Que bom, a gente vai dar um spoiler aqui para vocês. Final de ano chegando e queria encerrar esse ano com uma pessoa muito especial para mim e eu tenho certeza que para centenas de pessoas que o conhecem. Ele é técnico esportivo, secretário de esportes, juventude e lazer, para muitos é conhecido como professor, educador, treinador, mas para mim ele é considerado um mestre, porque ele me ensinou muito na vida, eu tenho certeza que ensinou para muitas outras pessoas, e eu estou muito feliz de recebê-lo aqui hoje para conversar comigo e com você. Seja muito bem-vindo, Edinar Luizardo. Quem não conhece? O Dino. Tudo bem? Tudo bem, Ivana, um prazer estar aqui. Prazer também estar na rádio, que eu lembro que a primeira entrevista foi quando era na Casa Barraquinha, onde o estúdio ainda era de caixas de ovos, né? Poucos anos atrás, eu diria. Mas a satisfação principalmente é estar contigo. A gente conversava antes aqui fora, né? Temos uma história bacana, uma história legal na cidade. Eu acho que construímos bastante pessoas, né? E tenho orgulho do que eu fiz, do que eu faço e espero que tenha contribuído muito para a vida das pessoas dentro do esporte e como ser humano. Gente, nós estávamos aqui nos bastidores há mais de uma hora conversando, mas para quem não conhece, o Edinar há mais de 20 anos é treinador no município de Maravilha, 26 anos na Ser Aurora, 12 anos no Vida Vôlei, iniciou com basquete, vôlei, handebol e hoje é secretário da educação. Educação não, desculpe, de esportes. Não sei porque eu tô com educação, porque para mim você foi um educador. Como eu falei, para mim você foi um mestre, Dinar. Ensinou muito mais do que simplesmente vôlei e handebol, que eu era atleta na época. E eu tive essa honra, de verdade, de conhecer você numa época que a gente estava na formação da adolescência. E aprender muito mais do que simplesmente os toques do vôlei ou do handebol, mas educação para a vida. Que isso se falta muito hoje. Com certeza, é o que mais se fala, mas o que a gente percebe é que as pessoas fazem pouco a isso, né? Então, só para completar a trajetória é assim, é bem simples. Tenho pai e mãe de profissão, que eu considero a professora Ana Zanotto e o professor Darcy Zanotto. Eu comecei a ser técnico aos 14 anos, por uma situação que a professora foi jogar um amistoso em Cunhaporã e perdeu o jogo, e quando nós voltamos, ela simplesmente disse, chega. Sério? E aí, como eu fui junto, na época a gente vivia junto, eu apitei o jogo, e quando chegamos aqui, a professora Ana me levou na casa dela, e na casa da professora, num sábado e domingo, não era Não tão era para normal. qualquer um, assim, era algo meio diferente, né? Porque o trato de professor era diferente, né? O respeito era muito grande, não se ia na casa do professor. E chegando lá, ela me alcançou um livro, Basquetebol à beira da quadra, e disse, segunda-feira tem treino. E aí, sem ter muito conhecimento, lendo o livro no final de semana, sem entender muito o que tinha dentro, porque tinha o X, o risquinho, a bolinha, né? E o basquete é totalmente diferente, né? Mas a gente não sabia interpretar, né? 14 anos. Enfim, começamos com o basquete, então a partir daí a gente dava treino nas quadras de cimento ainda. A minha primeira competição foi onde tem o INSS hoje, havia uma quadra esportiva e na época tinha muitas equipes de basquete na região. E saímos de um 10º lugar, 12º lugar e ficamos entre os 6 na primeira competição, depois entre os 3, que eu sempre tive o objetivo de treinar as equipes e ficar entre os 3. Passou um tempo, o basquete não ficou legal assim, não foi muito bem. Aí passamos a trabalhar com o futsal dos meninos, que eu levei a equipe de Maravilha a classificar para os Joguinhos Abertos de Santa Catarina. No primeiro Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Daí, por uma falha do então presidente da CIMEC, que era a Comissão Municipal de Esportes, ele não fez a nossa inscrição, e o nosso time não pôde participar da fase estadual, que classificar para o estadual é o sonho de todo atleta, que marca hoje uma geração, que o Mozart, que trabalha comigo lá, era um atleta na época, ele recorda até hoje, está gravado na mente dele, que a geração dele não foi para os jogos. Passando isso, acabei
iniciando no handebol, daí trabalhando com o handebol feminino, que foi assim o auge, né, da minha profissão. A gente conseguiu os Jogos Abertos, Joguinhos Abertos de Santa Catarina, OLESC. Nós fomos segundo lugar no estado de Santa Catarina. A primeira vez que nós fomos para os Jogos Abertos foi em Maravilha. Eu consegui fazer um fato inédito aqui num jogo 28-0, numa partida de handebol. Uau. Fui para os Jogos Abertos sem muito entender a Joaçaba, sozinho, sem ninguém para ajudar, sem ninguém para auxiliar. Que idade mais ou menos tu tinha? Acredito que já estava com uns 20, 22 anos. Porque depois ainda eu fui para o Exército, né? Aos 17 anos, quando eu fui contratado para trabalhar no município, eu tinha 17 anos. 17. E aí tive que pedir permissão para todos os professores de educação física, porque eu não era formado, era pobre. Naquela época ir para a universidade era difícil. Eu sou filho de italianos que minha mãe dizia assim, filho bom é filho que trabalha. Então eu tive muita dificuldade nesse sentido. Eu me sustento desde os 8 anos de idade. Sério, Dinari? Aos 12 anos eu sustentei a nossa família com alimento, até os 14. O meu primeiro dinheiro que eu fiquei foi aos 17 anos, que daí eu não entreguei para minha mãe, e fiz uma compra de uma televisão, um armário para mim, uma cama e um liquidificador para minha mãe, que era o Dia das Mães. Apanhei. Não acredito. Apanhei. Não tenho vergonha de falar. Apanhei porque eu gastei um dinheiro sem pedir permissão. Que era teu, que tu tinha trabalhado para isso. Sim, a TV era para a família, a primeira TV colorida. O jogo de quarto era meu, tão simples que se deitasse em cima era capaz de quebrar. E o liquidificador, que na época era Dia das Mães, era presente, né? Mas a mãe não admitiu o gasto. Gente. Mas muito tranquilo, muito tranquilo. E a partir daí eu fiz a minha vida, né? Então, o handebol foi assim o auge. A época de vocês assim foi uma época marcante porque nós tínhamos a equipe de vocês e acabamos o ano, tipo nessa época aqui de dezembro, e ao eu voltar de férias, quando eu fui dar treino para vocês, 7 de vocês não estavam mais e nós íamos ter uma equipe que eu particularmente tinha certeza que nós iríamos para os Joguinhos Abertos de Santa Catarina. E aí eu tive que repor tudo isso. Repus com uma outra geração, né, que também foi legal. Foi uma geração que daí nós tivemos a Marinesa, seleção catarinense, depois seleção brasileira, a Helenice, considerada uma das melhores goleiras, né? Também seleção catarinense, seleção brasileira, jogaram jogos do Cone Sul, foram campeãs invictas. E o professor que acompanhou ela foi o professor Ivan, porque naquele ano ele foi campeão e nós segundo lugar. O mesmo placar que aconteceu no regional, 9-7 para Saudades, aconteceu na final do estadual, 9-7 para Saudades. Sério? Que ninguém acreditava nas duas equipes. Porque sempre nós tivemos Itajaí, Blumenau, Florianópolis. Cidade pequena, né? Cidades, né? Itajaí foi um celeiro da seleção catarinense, né? De handebol. Eu tinha um prazer muito grande de jogar com Itajaí. A gente sabia que ia perder de muitos gols, 45-27, 42-30, mas era uma equipe que você perdia e você podia jogar, diferente contra Blumenau. Blumenau a gente perdia, apanhava e tinha que ficar quieto, no bom sentido. Verdade. Né? Mas a gente aprendia muito, né? Então, esse ano foi o auge do handebol. Então, no ano seguinte, eu classifiquei para os Jogos Abertos em Brusque, e aí as administrações não eram como hoje, era tudo muito reduzido. E me deram uma Kombi para ir para os Jogos Abertos para levar os atletas e uma Courier, né, que é a Saveiro, para levar os colchões. Chegando lá nos Jogos, o alojamento era o último lugar que pudesse ter no interior de Brusque. Passamos 3 dias lá, muito sofridos, porque as meninas faziam faculdade em Palmas. Eu tinha que buscá-las na rodoviária, de madrugada. Jogamos 2 partidas. Uma partida a gente perdeu, mas a outra a gente tinha chance para ganhar e tivemos um probleminha com a arbitragem, excluíram minhas atletas e perdemos. Então, sábado, nós já estávamos fora dos jogos. No domingo, quando fomos carregar as coisas, o pneu do carro era tão velho que furou. A gente saiu de Brusque, só conseguimos arrumar um pneu reserva em Blumenau. Viajamos e daí aqui perto na linha Juvencio eu quase atropelei uma senhora por cansaço. Meu Deus.
Ao chegar em Maravilha, tinha 2 atletas em Tunápolis. O motorista que ficou para levar as atletas não estava. Eu tive que ir a Tunápolis, trazer de volta. Então o cansaço foi bem simples. Eu cheguei em casa às 11h30 da noite e eu adormeci e acordei às 5 horas do outro dia. E daí eu resolvi que eu ia parar com o handebol. Parar porque eu botei em risco a vida das pessoas. As minhas atletas, elas, em média, 5 meses do ano, a gente viajava a partir da quarta-feira. E quando elas precisavam buscar um emprego, não davam emprego para elas porque elas saíam muito. Então, acabava estragando a vida delas. Foi muito difícil essa transição, né? Mas eu tive que fazer isso para salvar uma geração que hoje está constituída por famílias. As que conseguiram estudaram, a maioria delas a gente reencontra hoje, mesmo que o Facebook é um pouquinho desatualizado, mas a gente encontra as pessoas do passado no Facebook e a gente vê que criou uma geração que não se perdeu. Eu não tenho uma atleta que eu possa definir assim, naquela modalidade, ela se perdeu na vida. Se perder na vida é se prostituir, droga, álcool, outras coisas assim. Eu, pelo que eu saiba e me lembre de todas elas constituíram famílias também. Gente, o Ednar está falando aqui, está passando um filme na minha cabeça, porque como eu disse lá no início, eu tive a honra de ser aluna, de ser, eu vou dizer que mentorada por você, que para nós, nessa geração que você estava fazendo menção, a gente via você, e eu não estou falando aqui para jogar confete, não, mas por reconhecimento, Ednar, por você ter sido um líder para nós, por ter transformado nossas vidas. E eu tinha 14 anos na época, tinha muito orgulho e fui várias vezes em vários jogos com você. Como disse, a gente tinha uma projeção de sermos excelentes atletas, mas a vida acabou direcionando para um outro caminho. Mas graças a Deus, essa possibilidade de aprender contigo, de estar num convívio coletivo, tornou pessoas sociáveis do ponto de vista, pessoas que se direcionaram para o futuro. É muito grato, é muito feliz, isso e várias histórias outras, assim. Uma época a gente foi para Criciúma, né? Sim. Gente, a gente chegou em Criciúma, não tinha chuveiro. Eu lembro muito bem. Eu acho que foi o dia mais frio do ano. Nós chegamos em Criciúma, era por volta de uma meia-noite, assim. Todo mundo cansado, suado, uma viagem longa que durou, acho que umas 14 horas, assim. E no outro dia tinha jogos e tal. E a gente foi dormir, precisava dormir. Era frio, num colégio, todo mundo com aquele colchão enrolado, e não tinha chuveiro. Era um cano. Frio. Ah, fomos lá. O Ednar falou pra nós, tem problema, qual que é o problema? Vai tomar banho. Todas foram tomar banho, ninguém reclamou, sabe? É muito esse espírito, vai pro objetivo. Não fica focando no problema. E muito do que você falou sobre a tua vida inicial ali, tua vida de começar com 8 anos a se sustentar. Me parece muito que você é uma pessoa que foca no objetivo, não no problema. Isso me passa tudo que você me ensinou muito. Foca no objetivo. Esquece o problema. O problema ele vai sempre existir, né? Como a gente diz ou não, a gente já tem. Então, por que não tentar? E eu acho assim que a gente transpor as barreiras hoje é uma dificuldade muito grande. Eu fui apelidado de sargentão, fui apelidado de ruim. Tem gente que diz, tu era muito bravo, tu era muito rígido. A questão de vocês, né? Por que o Ednar não deixava a geração namorar, não era relacionar, vocês se relacionavam com as outras pessoas, com os outros atletas, porque um orgulho que eu tinha das minhas equipes era que ela era uma equipe mais querida que nós tínhamos no ginásio, porque vocês faziam amizade com todo mundo, vocês faziam amizade com a arbitragem, que é uma coisa que sempre há uma barreira, mas dentro de quadra cada um fazia seu trabalho. Então, esse tipo de situação fez com que vocês... Hoje, quando a gente encontra pessoas que nem vocês transbordam o problema, vocês não ficam se lamentando. E aquilo que eu criei, e eu tenho isso no Vida Vôlei, e foi feito um teste numa empresa na própria Avioeste, onde na época patrocinavam, as meninas entravam como telefonista, depois passavam a trabalhar no escritório, no setor de compras, que é um setor complicado. E a pessoa que cuidava lá, ela dizia assim, cara, tuas meninas não se abalam, mas eu dizia assim, pode botar carga em cima delas que elas não vão se abalar, elas foram treinadas para isso. Quando elas vão fazer um vestibular, as meninas são diferentes.
entende? Então, o instrumento bola faz com que a gente eduque de uma forma para a vida. Eu fiz isso porque eu vim de uma vida dura. Às vezes que minha mãe me batia ou de coisa, agradeço todos os dias, porque ela me fez buscar os recursos, buscar as alternativas para crescer. Para você ter uma ideia, eu sou secretário de esportes, eu levei 32 anos e 3 meses para ser secretário de esportes. Na minha concepção, eu achei que pelo que eu era, pelo que eu fazia, eu podia ter sido antes. Mas eu nunca pedi, eu deixei acontecer, de verdade. Hoje eu tenho uma equipe de trabalho que eu tenho orgulho e tive a minha paciência para esperar o meu objetivo. Eu contei para você fora do ar da menina do vôlei, que levou 8 anos para passar no vestibular de medicina, mas eu sugeri a ela fazer uma segunda opção e ela me disse que eu tinha ensinado a ela uma opção só. Até o dia que ela passou em medicina, e acredito que esse ano, o ano que vem, ela deva se formar, que para mim é um orgulho. Qual é a característica que tu acha, assim, que tu tem o teu principal adjetivo? Se o Ednar fosse, de repente, tipo, se qualificar, qual que é o teu principal adjetivo, assim, que tu considera em ti? Teu fator diferencial? Olha, eu digo para ti assim, que eu não desisto nunca, tá? Eu sempre digo, se alguém me surar, que me mate. E que tenha certeza que eu morri, porque se sobrar um dedo e uma perna, eu vou levantar e vou em frente. Isso eu tenho para a vida. É difícil, mas é assim. Desculpa aí, mas... Ah, gente, quem diria ver o Ednar emocionado hoje? Porque quem se emocionou e quando a gente começou aqui, Ednar, foi difícil até para mim abrir aqui, porque, como eu disse, passou um filme na minha cabeça, é uma história que nós vivemos lá na adolescência e na infância, e como eu disse, você me ensinou muito, eu tenho certeza que várias gerações e as pessoas que têm a oportunidade de terem líderes como mestre, são pessoas diferenciadas. Eu agradeço todo dia pela oportunidade de ter tido você como um deles, claro, tive muitos outros também, mas dentro do esporte coletivo, eu acho que ele é uma das ferramentas hoje que diferenciam pessoas. O esporte, por si só, já é um diferencial, mas o coletivo e ter um profissional que direciona faz toda a diferença. Por isso você hoje, que está tendo aqui, a gente está conversando aqui, para que outras pessoas também se espelhem em você. O mundo está tão diferente. Se eu for te perguntar o que a gente vai esperar daqui para frente, o que você me diz? Isso me entristece porque a gente vê uma geração assim que talvez vá perder tudo o que vocês tiveram. E eu vejo que as pessoas reclamam de educação. Educação não tem que ter o prazer de ensinar, a vontade de ensinar, a vontade de fazer o certo. Eu, primeiro, nos meus treinos, eu educo para que depois eu possa ensinar a modalidade que eu trabalhei. E hoje as pessoas estão preocupadas com o valor, quanto que vai ser o salário, as condições diferentes, as pessoas reclamam. A gente vem de uma pandemia que nós vamos pagar um preço muito alto. Não é o vírus que vai matar nós. É o que nós fizemos durante a pandemia, é o que nós construímos. O ser humano ele já vinha com alguns problemas. Eu pensei que quando deu a pandemia, com as mortes, com a situação da gente usar uma máscara, que o ser humano não foi feito para usar uma máscara, aquilo tirou muito a liberdade da gente. Ficar fechado dentro de casa, o ser humano não foi feito para isso. Eu pensei que as pessoas iam se curvar e iam voltar melhores. E nós estamos sentindo, não é palavra só minha, do Ednar, é em todos os lugares que a gente se encontra e conversa, é de que o ser humano agora ele diz que tem a vida curta e ele tem que aproveitar a vida. E parece que as regras deixaram de existir. Aproveitar a qualquer custo, né? A qualquer custo. Então, para mim, a educação continua sendo a mesma lá atrás dos 8, 10 anos. Os objetivos que a gente tem que alcançar, não é porque eu era de uma família pobre, eu sou um bom cozinheiro, tá? É bom tu saber disso. Eu sou um bom cozinheiro porque a comida que vinha na minha casa quando eu tinha 12, 13 anos era cru. E eu resolvi cozinhar. Porque era incomível. E quem me mandava era um tio meu. Então, eu não briguei com ele porque
disso. Hoje eu tenho que agradecer. Se eu sou um bom cozinheiro, foi ele que me ajudou. Mas eu vou te falar, desculpa, eu sou uma excelente fazedora de chimarrão. Sabe por quê? Saibam vocês ou não, fomos para uns jogos e aí o Ednar passava as atribuições para as atletas. Cada um tinha que fazer uma coisa. Ele falou, você faz chimarrão? Eu falei, jamais eu diria não para ele. Eu falei, sim. Eu não sabia fazer chimarrão. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu cheguei na cozinha do alojamento e falei para uma senhora lá, falei, gente, eu não sei fazer chimarrão. Meu treinador falou que eu tinha que fazer o chimarrão. Vocês vão ter que me ensinar. Porque todos os jogos, Ednar, lembra que tinha que fazer o chimarrão, né? Eu levava a caixinha do tomate. Fui aprender a fazer o chimarrão. Elas me ensinaram a fazer o chimarrão. E assim, ser treinada pelo Ednar não passava por um crivo de, tanto faz. Era padrão de excelência. Você tinha que ser bom em tudo que você fosse fazer. E aí eu falei, gente, eu preciso aprender esse chimarrão minuciosamente. Acho que foi a vez que eu mais prestei atenção. Ela me ensinou a fazer chimarrão. Uma vez bastou. Todos os outros dias dos jogos, eu fiz o chimarrão. Isso... Porque ficou bom. Ednar, mas assim, ó, como você disse, assim, você aprendeu a cozinhar ali numa dificuldade, Sim. E eu ali também. Sim. Falei, peraí, deixa eu aprender. Depois disso, nunca mais precisei ou não saber ou tal. Por quê? Eu coloquei foco naquilo. Isso. E porque eu tive uma orientação. Peraí, deixa eu fazer o meu melhor aqui. E aí, aqueles jogos lá, depois disso, nunca mais tive problema com chimarrão. Fazia sempre. Mas é direcionada, né? Sim. Para você ter uma ideia, o projeto Vida Vôlei, a palavra Vida Vôlei, ela existia porque eu tinha um grupo de mulheres que... Eu tive 6 mulheres que em todas as quintas-feiras a gente se encontrou por quase 30 anos. Uau! Então, o projeto Vida Vôlei era um projeto particular lá atrás, que elas me pagavam, eu dava treinamento, elas arrumavam um ginásio, quinta-feira, das 6 às 8, treino. Daí, um tempo, quando eu fui para os jogos com o handebol, eu acabei deixando o vôlei para trás. Eu criei o projeto Vida Vôlei no momento que eu perdi o emprego na prefeitura. Foi uma administração que botou outra pessoa para trabalhar lá, ela entendeu que eu não era útil, eu construí o projeto Vida Vôlei. A primeira turma que eu chamei de volta foram essas mulheres, porque eu precisava ter um espelho para as outras crianças. E aí fiz o projeto na Escola João 23, porque eu sabia que lá tinha crianças. A primeira semana que fui dar treino, as crianças fazem educação física na escola, elas não são, lá não é para treinamento. Quando eu peguei os grupos que não sabiam jogar, eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Os primeiros jogos, 25-2, 25-0, comum, né? Eu fui fazer essa transição do voleibol aí por 3 anos, né? Para a gente voltar nas competições e voltar, não, o Ednar agora tem uma equipe, o Ednar tem de coisa. Então eu sempre pego um momento difícil, um momento ruim, para fazer um momento bom, né? O chimarrão, você sabia que tinha que fazer um chimarrão, né? E você sabia que a gente tomava, né, nos jogos. É só uma forma de você colocar para a pessoa o objetivo que ela tem que alcançar. E se ela não tiver preguiça, né? Exato. Se ela não tiver preguiça, se ela tiver boa vontade, como que eu sou treinador, eu sobrevivo no meio de professores graduados, sobrevivo no meio de advogados, sobrevivo no meio de médicos, há 37 anos. Se eu estou há 26 anos na Ser Aurora, são 13 presidentes de Ser Aurora e são 5 gerentes. Por que é que eu sobrevivi no meio de tudo isso? Aí vocês vão perguntar, tá, Ednar, você não quis estudar, você não quis fazer faculdade. É que a forma que eu encontrei de trabalhar, tanto financeiramente quanto de profissão, era melhor fazer do jeito que eu fiz. Quando o Conselho Regional de Educação Física abriu a porta para a gente ter a credencial de ser treinador, eu fiz, eu cumpri. Eu tenho a minha credencial, eu trabalho com voleibol onde eu quiser, né? Eu sou apto a fazer isso. Nunca interferi nas outras áreas depois que houve o Conselho Regional de Educação Física. Então, assim, tudo demanda do objetivo que você quer. Onde você quer chegar? Você tem que traçar uma linha. Nessa linha, você vai ter o lado direito e o lado esquerdo. Você pode cair, você pode se levantar, mas se o teu objetivo está na linha reta lá na frente, levanta, suba e vá. Essa é a minha filosofia. Hoje, se eu perder tudo que eu tenho, a primeira pessoa que eu vou chegar na frente, eu vou fazer uma proposta de trabalho. Eu não vou pedir quanto eu vou ganhar. E em pouco tempo, eu vou provar para ela que eu sou importante e aí eu vou fazer uma proposta de valores.
entendeu? Ao longo da minha vida, porque hoje as pessoas pedem que horas eu vou trabalhar, quanto que eu vou ganhar. Exato. Outra, nunca me furtei de trabalhar sábados, domingos e feriados. Eu brinco na minha casa que eu tenho raiva de feriadão, porque quando os outros estão indo com a mala para viajar, eu estou pegando os filhos dos outros e indo para os jogos. Certo? Quanto ao peso que colocam nas costas da gente, na época de vocês, os pais diziam, minha filha só vai para os jogos porque é contigo. É verdade. Como é que eu vou trazer a Ivana para casa, para o pai e para a mãe, riscada? Se ela saiu de casa riscada no sentido assim, de você ter aprontado alguma coisa com bebida, com um namorado, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, se hoje eu tenho uma confiança, se eu adquiri uma confiança, é porque eu nunca trouxe uma criança arriscada para casa. Sim. Eu sempre devolvi melhor. Porque nos jogos, vocês sabem, né, assim, o pai e a mãe não estão juntos, então vocês tinham que arrumar o colchão de vocês, a cama de vocês, a limpeza do quarto. Vocês tinham que ir para o banheiro fazer. A Tata não estava, a mamãe não estava. Tinha que comer a comida que nós servíamos. Era muito mais do que só entrar em quadra e jogar. Era um conhecimento além. Né? Que gerou um aprendizado muito grande. E essa, Edinardo, eu considero uma diferença muito grande entre líderes e liderados. Sim. Porque os grandes líderes, e se você buscar nomes na história, né, vieram não só de dificuldade financeira, que muita gente às vezes atribui, dificuldade financeira torna grandes líderes. Não, eu acredito que é aonde você coloca teu foco, que tu vai te tornar um grande líder e liderar outras pessoas, objetivando isso. Porque nós poderíamos falar só sobre esportes coletivos, que você domina muito bem a área. Sim. Mas a gente já foi para um outro caminho, falar sobre mentalidade. É preciso. Que é o principal foco, eu acho que é o principal diferencial hoje do Ednar para qualquer treinador, é a tua mentalidade. O que você trouxe para nós sobre mentalidade, tanto nos jogos, quanto nesses aprendizados que nós tivemos ao longo desse período que treinamos juntos. Que, claro, ele era um excelente treinador, como técnico mesmo, mas também, em cada jogo, Ednar, tinha um diferencial. Além das quadras, além das linhas. E todas as suas atletas, e até como dica para quem um dia quiser ser um treinador, você muitas vezes não precisava falar para nós. Um olhar bastava. O domínio dos olhos é fantástico para quem sabe fazer. E isso eu tenho aprendizado provavelmente do meu pai, que a minha mãe falava bastante, mas meu pai era muito quieto. E esse aprendizado do ensinamento dos olhos, de olhar para a pessoa, hoje as pessoas não se olham mais, né? A gente olha mais para a palma da mão, que tem alguma coisa mais importante, do que para os olhos. Então, eu acredito que esse domínio me fez fazer pessoas diferentes. E a gente se entendia muito bem, né? Nas quadras, nos jogos, assim. E as regras, eu sou fã de regras. Eu acho que nada se escreve à toa. Se a gente seguir, eu sempre falo assim, nesses 37 anos, muita coisa mudou na vida. Hoje nós vivemos um mundo louco, né? Vamos dizer assim. Mas algumas coisas, elas perderam o princípio. A gente foi deixando para trás. Nós tínhamos uma geração que nossos pais eram rígidos, nossos avós mais ainda. Depois veio uma geração que ela diz assim, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Que eu não tive. E esse é o maior pecado que se pode cometer. É a criança, ela não aprende a conquistar. Vocês na quadra, para vocês terem uma medalha no peito, vocês tinham que suar várias vezes. Nós treinávamos das 11h30 à 1 da manhã, né? Que hoje, se eu for marcar um treino das 11 à 1 da manhã, provavelmente eu vou ser preso. Né? Provavelmente tá eu vou ser preso. E com meninas, a geração estudava até 10 para as 11 na Escola Técnica de Comércio Rui Barbosa e na Nossa Senhora da Salete. Vocês iam para o treino e depois do treino ainda às vezes eu levava umas atletas embora porque moravam mais longe, a gente tinha uma Kombi e levava embora. E quando não tinha Kombi ia a pé. Então o nosso horário de chegar em casa do treino era 2 da manhã. E a gente ia para jogos e vencia, sem uma condição que tem hoje. Hoje eu sou secretário, eu digo para você, nossos atletas a partir de 5 anos de idade, eles ganham transporte, alimentação.
As nossas quadras esportivas aqui são ginásios bons. Ontem a gente teve o pessoal da FESPORT aqui fazendo uma vistoria. Os locais são bons, o material é material de primeira. Os professores têm um bom salário. Transporte e alimentação em todas as categorias. Nós temos 14 modalidades. A gente não trata uma melhor, uma menor. A gente oportuniza todo mundo aí para eventos. A gente cresceu tanto nesse ano aqui que nós estamos, para vocês terem uma ideia, até o dia de ontem, 450 eventos a partir de abril. Consiste em que jogos amistosos, partidas, eventos que nós fomos, eventos que vieram, eventos que nós organizamos, evento disso. Isso é uma média muito alta para uma cidade que nem a nossa. Aumentou o número de esportes, assim, de pessoas praticando? Sim, nós temos 14 modalidades, né? E o que acontece? Nós, em 3 modalidades, há pouco tempo agora, no início do mês, nós tivemos que barrar a entrada de crianças, porque não temos mais onde colocar. É uma cidade que tem muita criança. Eu brinco, né? Aqui se faz filho, não se brinca, né? Eles não escutam muito rádio, nem televisão, nem nada. Eu acho que não. Mas nós temos criança para todos os esportes. Quem só não faz esporte em Maravilha, quem não quiser, né? E a partir dos 5 anos é de forma gratuita, entendeu? A gente tem as empresas parceiras que nos ajudam, nós temos a prefeitura, nós temos um repasse que é 2,5% da arrecadação do município, isso é lei, isso é bom, porque daí a gente pode trabalhar. Nós usamos, durante a pandemia, ao invés de mandar embora os professores, como todo mundo fez, a gente manteve os professores e reformamos todos os ginásios com os professores. Quem não sabia pintar, aprendeu. Quem não sabia lixar, aprendeu. E quando voltou da pandemia, nós tínhamos nossos locais de competição, todos eles em bom estado. Aproveitamos o dinheiro que não gastamos, que nós não fomos em jogos, em transporte, alimentação e arbitragem a gente não gastou. A gente comprou material esportivo. E quando voltou a pandemia, em uma semana que tinha os protocolos, que o atleta tem que ficar a 5 metros de distância, usa máscara, passa spray na bola. Em 15 dias eu mandei substituir isso porque nós estávamos em casa, morrendo, com problemas de pulmão, coração e assaltando a geladeira. E o que mais apareceu depois da pandemia era pai e mãe pedindo, pelo amor de Deus, atividade física para a criança. E não paramos mais. E agora nós estamos numa constante evolução, a secretaria, dando oportunidade, e chega a dar uma preocupação, porque quando a empresa fica grande demais, a responsabilidade cresce junto. Aumenta. Mas nada que uma dor de barriga por dia a gente não supere. O que diferencia uma pessoa que pratica esportes, e aí eu vou incluir esportes coletivos, de quem não pratica? Em todos os sentidos. Primeiro, esporte coletivo, eu penso assim, que se toda empresa conseguisse ter o seu quadro de funcionários praticando esporte coletivo, primeiro que ela iguala. Você entra em quadra, você sendo maior, menor, mais gordo, mais magro, tendo mais dinheiro, mais conhecimento, menos conhecimento, se você não tratar bem da bola, não é ninguém. Para mim, jogar eu dependo de outras pessoas. Colaboração. Na empresa, nós temos dificuldade com a colaboração às vezes, nem todo mundo colabora, né? Comandar pessoas, nem sempre as pessoas entendem o objetivo da empresa, tem umas que acham que trabalham para enriquecer o patrão, mas não tem coragem de montar uma empresa, e o esporte faz você ter coragem, ou você é, ou você não é, não existe meio termo, não existe meio jogador de vôlei, meio jogador de handebol, meio jogador de futsal, não existe. As modalidades individuais, aí eu acho que daí vem do eu querer. Vamos pegar atletismo, 100 metros. Me diz qual o prazer de correr 100 metros a toda aquela velocidade. Você vai ficar dolorido, cansado. Qual é o prazer? Porque a bola, qual é o prazer da bola? É o ponto no voleibol, é a cesta no basquete, é o gol no futebol. Mas você bater o recorde de 100 metros vai depender de quem? Exclusivamente de si. De si. Ou no tabuleiro de xadrez, as peças estão aí para ti, estão aqui para mim. Quem vai saber me movimentar melhor? Quem vai ter mais paciência, mais inteligência, mais, né? Então o esporte, ele abre um caminho muito grande. A pessoa é diferenciada.
Sem contar, né, Ivana, que quem faz esporte vai muito pouco ao consultório médico. Me desculpa os médicos, né? E vai muito pouco ao consultório médico, vai muito pouco ao posto de saúde, consequentemente menos remédios, né? Porque a gente vê que hoje a população está adoecendo. Sim. É só as pessoas acompanharem os consultórios médicos ou pedir um. Fisicamente e emocionalmente. Principalmente emocionalmente, né? Então, assim, o esporte, quem está nisso, tem um diferencial. Eu fiz um evento uma vez em Florianópolis, que eu participei com os cubanos. A gente, quando viu os cubanos vindo para a palestra, a gente se perguntou, o que essas pessoas vieram fazer? Elas eram simples, né? E quando eles começaram a palestra, 1.300 pessoas no auditório, se a gente largasse um alfinete dentro do auditório, a gente ouviria o barulho, porque todo mundo ficou em silêncio. Primeira coisa que eles fizeram, eles falaram do Brasil, da caipirinha, do samba e do Garrincha. Tá? Excelente jogador, mas depois que ele ganhou a fama e um pouco de dinheiro, ele gastou todo o dinheiro em caipirinha, em mulheres, não teve estudo e morreu pobre. Muitas coisas no Brasil, os atletas não estudam. E aí perguntamos como que era em Cuba. Cuba, quando nasce, a pessoa começa uma carteirinha. Essa carteirinha, a partir de 3 meses, ela é passada por um fisioterapeuta e um professor de educação física, que é acompanhada até os 14 anos. Lá você demonstrou uma característica de jogo, vamos pegar o handebol que você fez. Eles vão começar a direcionar o treinamento para isso, e aos 16, 17 anos, quando você for para a universidade, se você tiver a característica, você vai representar a universidade. Você vai se formar, quando você se formou, você vai representar o país. Por que eu se formar e depois representar o país? Que no Brasil é ao contrário, primeiro se joga, depois talvez se vai para a faculdade. Não é uma regra, mas tem muito caso assim. Porque ele diz que a vida de atleta ela é curta, 8, 10 anos, e quando você acaba a tua vida de atleta, você tem uma profissão. E no Brasil, às vezes, quando acaba a vida de atleta, ele tem mulher, o tradicional samba, né? Fama. Que é uma cultura do nosso país, né? E ele disse que lá em Cuba tem uns lugares que tem as mesas com tabuleiros de xadrez no lado das quadras de jogo. Então se joga primeiro uma partida de xadrez para trabalhar a mente e depois se vai para uma quadra esportiva para trabalhar o corpo. Olha só. É meu sonho. O dia que eu realizar isso... Que interessante, gente. É meu sonho. As quadras eu já estou construindo. Quem conhece o parque na frente da prefeitura viu que tem uma evolução. E se eu conseguir levar o xadrez ou qualquer outra modalidade que trabalhe a mente, eu posso dizer que daí eu concluí meu ciclo. Ednar, eu posso dizer que com isso tudo pode contar comigo, porque eu sou prova de quanto o esporte liberta e ensina e nos torna pessoas melhores, graças a muito do que eu aprendi contigo. Sou uma apaixonada por esporte, sei que a atividade física é um fator diferencial para todo mundo, principalmente se você consegue aliar a mentalidade de você poder se tornar uma pessoa que eu poderia dizer antifrágil. Esses dias eu fiz uma postagem no meu Instagram e eu coloquei o que diferencia as pessoas, o que torna uma pessoa é ser forte, é ser resistente, resiliente. E aí eu entendi que não. O que torna uma grande pessoa é ela ser antifrágil, que é contornar as dificuldades e se adequar. E isso a gente aprende muito com o esporte, com a mentalidade, com o desenvolvimento. E eu posso dizer hoje, com essa grata satisfação de ter você aqui comigo nos estúdios da Difusora e também pelo nosso canal no YouTube, que ser antifrágil vem muito fruto disso que a gente aprende com a atividade física, com pessoas, com líderes como você. Muito obrigada por você ter vindo hoje aqui, ter disponibilizado o teu tempo, ter ensinado e desejo, Ednar, que muitas outras pessoas passem pelos teus ensinamentos. É muito bom ter você aqui comigo. Eu que agradeço, acho que também passou um filme, né? Porque a gente não fala muito da vida lá atrás, né? E quando você me chamou hoje de manhã, até eu disse para Camila que
que estava complicado os horários, mas aí, na mesma proporção, eu vi uma oportunidade, porque eu não conto a história para todo mundo. Então, hoje eu tive uma oportunidade de contar uma parte da história. A gente poderia ficar aqui bastante tempo, mas grato por tudo que você falou, por tudo que você por tudo que fez. Eu sou feliz porque eu continuo sendo uma pessoa extremamente humilde. Você vai me encontrar em qualquer lugar, eu não vou mudar. Não vai ser minha roupa, não vai ser minha forma de ser. E espero que aquilo que eu fiz para as pessoas sirvam para as outras, né? Não sou dona da verdade de coisa, mas sou uma pessoa que provavelmente assim extremamente persistente e batalhadora. Para mim não muda nada acordar meia-noite, 5 da manhã, ficar sem almoço. Não muda nada para mim. Isso o esporte me deu essa condição. Desde que eu possa fazer alguém feliz, alguém melhor e alguém do bem. Tenha certeza que tudo isso que você passou, que você ensinou, reverberou em muitas das pessoas que estiveram contigo. Uma delas sou eu. Eu estou muito feliz, de verdade, de ter você aqui. Foi difícil gravar hoje. O Thiago está aqui comigo, ele sabe o quanto foi difícil hoje para ter as palavras para falar. Vários momentos eu fiquei aqui pensando porque eu estava só lembrando de várias situações, mas foi muito difícil mesmo hoje gravar o programa. Eu falo que foi um dos mais difíceis que eu já gravei. Porque, para mim, você é um exemplo para a minha vida inteira. Da minha adolescência, hoje, uma referência de quem eu sou passa muito pelos ensinamentos que eu tive com você. É uma honra ter você aqui comigo hoje. Obrigada por tudo que você me ensinou, não só nas quadras, na vida. Desejo vida longa a você, a todo mundo que tem a oportunidade de estar contigo. Eu hoje não falei nem dos meus patrocinadores, mas quero agradecê-los pela oportunidade que nos dão desse programa de trazer pessoas assim como você. Obrigado ao Cicobi Credial, à Odonto Excelência e às Drogarias Bem Popular, que são os nossos patrocinadores. Quero agradecer a você que esteve conosco aqui, ouviu aqui atentamente até o final. Muito obrigada pelo seu tempo, que hoje, Dinara, as pessoas não têm tempo, né? Elas não querem mais ouvir. Mas se você tirar um tempinho para ouvir alguém, de fato, que tenha conhecimento e possa te ensinar com um olhar, você já ganhou um tempo enorme na sua vida. Muito obrigada por isso, obrigada ao Thiago, a todo mundo, a equipe da produção da 90.3. Desejo a você um excelente final de semana. O ano não acabou ainda. Sábado que vem tem mais. Um grande beijo. Tchau.